Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao Maya Linux. Nesse vídeo eu vou fazer diferente aqui, tá? Eu vou primeiro fazer o código, tá? E depois eu vou explicando, porque senão vai ficar muito demorado, tá? Eu não consigo fazer, pensar e explicar, tá? Ao mesmo tempo, beleza? Mas a lógica vai ser mais ou menos essa aqui. No vídeo anterior, então, a gente montou, na verdade, a gente formatou a partição, as partições, a gente criou, e a gente criou também o diretório LFS, que fica lá em barra MNT barra LFS, beleza? E a gente precisa montar o sistema de partição, agora que a gente criou, dentro da pasta LFS, que fica dentro de barra MNT LFS, beleza? Seguindo uh, esse princípio aqui, por exemplo, ó, tá? Se a gente der um LSBLK, então a gente precisa montar a VDA2, que é a partição principal, que é a barra, né, onde está o diretório principal do Linux. E a gente precisa montar também VDA3, que é a swap, beleza? Mas lá dentro da pasta do LFS, que fica em barra MNT barra LFS, se a gente der um hash na variável LFS, que a gente definiu no vídeo anterior, a gente tem o diretório, tá? Esse diretório aqui, nessa variável, é uma string, porém, se a gente for lá, realmente no diretório, ls barra mnt, a gente vai ver que tem lá, então, diretório que a gente criou. Beleza? E é isso aí. Agora eu vou entrar então lá nos scripts. Era barra home, demo, meus scripts. Ah, aqui eu vou eu vou puxar essa pasta para mim aqui, tá? Pro meu diretório atual barra root. Beleza? Para ficar melhor. Então, cp menos r f p r de recursivo, f para forçar a barra e v para a gente ver o que está acontecendo, ok? Eu quero trazer essa pasta para o meu diretório atual, então eu coloco um ponto. Ele trouxe para mim, ele copiou para mim, na verdade, beleza? E aqui está o diretório, então vou entrar dentro do diretório, dentro do capítulo 2, e aqui então se encontram os scripts que a gente fez nos vídeos anteriores, beleza? E eu vou começar de forma bem simples aqui mesmo. Vou copiar o script 4 e eu vou, se a gente quiser ter algum retorno da cópia, se funcionou, a gente coloca um V, tá? Menos V de verbose. Ou, para mim, eu interpreto como V de ver o que está acontecendo, beleza? Assim fica mais simples de entender o que é esse lance de verbose, enfim, palavra estranha, beleza? Só que aqui eu vou mudar o nome do script, né? Então vai ser 5. Aqui eu vou colocar então mounting, mounting, montando partição, beleza? Traço partition, aí no inglês, tá? Partition, isso aí. Ele mostrou que ele realmente fez a cópia, tá? É isso que o menos V de verbose ou V de ver o que está acontecendo faz. Ele mostra o que aconteceu, beleza. Se a gente der um ls, ele copiou até mesmo o direito de ser um executável, ok?
Isso facilita demais a vida. Então eu vou abrir esse arquivo e vou começar então a editar esse arquivo aqui. Deixa eu ver como é que eu vou editar ele. Tá, entendi. Esses eu vou utilizar algumas coisas aqui. Então a partir de agora eu vou acelerar o vídeo, porque esse script é bem um pouco tanto longo, ok? Então até daqui a pouco com as explicações do que eu fiz aqui de fato, beleza? Bom, pessoal, chegamos aqui no final do script. Vamos começar aqui por cima aqui. Tá, então eu fiz aqui o seguinte aqui, ó. Cansei. Bom, o que vai acontecer aqui, certo? Primeiro a gente precisa validar o diretório e a partição na qual a gente vai passar para esse script aqui, para ele poder montar a partição.
Beleza? Então, para ele montar lá no barra mnt lfs, ele precisa saber se o caminho é válido. Se não tiver o diretório barra mnt lfs, ele vai dar um retorno para o usuário para ele criar antes com o script número 4, né, de configurações de variáveis. Passando daqui, se aqui existe, se o diretório LFS existe, então eu vou para a próxima. Se o que eu digitei na partição for diferente de válido, ou se eu não digitei nada na partição, se eu não passei nenhuma partição, tá? Lembrando que eu estou criando aqui, ó, em cima uma variável que eu estou recebendo um valor de fora e armazenando essa variável. Quando eu digitar o script mounting partition.sh espaço, eu vou estar então dizendo, olha, escreva dessa forma aqui, ó. Executei o script e eu estou passando um parâmetro. Esse parâmetro aqui, a denominação dele é o S1, tá? É o $1, e eu estou armazenando esse valor dentro dessa variável chamada partição. Beleza? Então, se não existe nenhuma informação aqui na variável partição, eu preciso informar esse erro para o usuário e mostrar como é que ele deve executar esse script. Beleza? Nesse caso, para mim mesmo. Se executou o script, conseguiu montar lá, quer dizer, conseguiu passar nessas duas verificações, significa que de fato o diretório existe. Beleza? E se eu passei então um valor que existe nas partições, como por exemplo, que a gente viu aqui, que nesse caso minha partição é VDA2. Então, se eu passei o VDA2, certo? Ela há de existir. Se eu tivesse passado SDA2, como não existe, então daria um erro. Eu posso muito bem, aqui em cima aqui, passar uma outra verificação para que se eu passei um valor errado, então me dê um outro erro, beleza? Posso fazer isso também. Na montagem da partição, tá? A gente vem aqui e faz exatamente esse comando aqui no terminal. A gente vai montar então uma partição no diretório lfs /mnt/lfs, e está sendo armazenado nessa variável lfs. Beleza, a gente substitui esse xxx pela partição e pronto. Aqui embaixo, se a gente tiver mais de uma partição, como a partição /home/boot, a gente monta dessa forma aqui, tá? A gente precisaria criar então uma pasta dentro de /mnt lfs chamada home, tá? E montar lá dentro, beleza? Como eu não criei, eu só criei a pasta raiz, então somente esse primeiro aqui já satisfaz o resultado. Voltando para o script, copiei ali, colei aqui. No shell script, no bash mais preciso, ele consegue interpretar que tudo que tiver entre crase, ele vai conseguir interpretar como um comando. Então eu posso digitar o comando e armazenar em uma variável. Se eu passei nas verificações aqui, então ele consegue, eu consigo ter certeza absoluta de que eu vou conseguir montar então a partição. Se eu tenho certeza absoluta, eu passo o comando de montagem então para ele.
V vai executar o comando de montagem e vai armazenar esse comando dentro dessa variável em forma de texto, basicamente. E aí aqui eu simplesmente faço um if dizendo se a montagem retornou verdadeiro, se foi executada com sucesso, ou se ela não foi executada com sucesso. Isso aqui que eu estou retornando essa variável, ela está me retornando o seguinte resultado aqui. Ela está me retornando se foi executado com sucesso, então ela me retorna um 0. Se houve um erro, então ela me retornaria um 1, beleza? Lembrando que no Linux a gente também tem uma variável especial do sistema, tá? Chamada cifrão ponto de interrogação. A cada comando que a gente fizer no Linux, se a gente fizer um echo e mostrar essa variável no terminal, a gente vai ver um resultado de 0 ou 1, tá? Que significa o status de saída do comando, tá? Ou de uma função. E o resultado vai ser 0 para sim, 1 é para não. Então, 0 foi executado com sucesso e 1 não foi executado com sucesso. Beleza? Com essa lógica, então, a gente tem um if bem simplesinho aqui, que eu estou só checando se houve uma montagem. Como se fosse um booleano, então. Se houve uma montagem, então dê essa mensagem para o usuário. Partição montada com sucesso. Ok? Para testar, a gente pode fazer o seguinte. Tá? Vamos testar aqui. Eu tinha criado o vídeo antes, mas faltou luz aqui. E aí eu não consegui continuar, tive que começar tudo de novo. Beleza? Antes esse horário aqui tá me dando nos nervos, eu vou mudar esse horário pro horário atualmente que tá aqui no meu PC. Beleza? Hoje é sexta-feira, madrugada de sexta-feira. Então, HW clock -S. Ele pega o horário atual do meu PC. Beleza. Vamos lá. Para desmontar então a partição que já foi montada, eu digito amount e a variável LFS. A partir de agora, então, eu desmontei a partição lá dentro da pasta raiz, beleza? Não tem nada montado lá. Vou voltar para o script. Não, na verdade, eu vou executar o script, tá? Vamos lá. Simplesmente vou executar ele. Antes, eu vou fazer outra coisa, vou remover. Não, vou deixar como tá, vou só executar aqui. Vamos ver no que vai dar. Executei e ele me deu uma informação, ó. Precisa passar uma partição formatada. Exemplo. .multipartition.sh e o nome da partição. Beleza. Como é que é o nome da partição? No meu caso é VDA2. Lembrando que aqui a VDA2 é a raiz do meu sistema, que eu vou estar montando. E a VDA3 é a swap. A VDA1 ela ficou responsável por, digamos, dar uma folga, um suspiro, tá? Para reconhecer o boot no início e o grub, tá? Para ele ter essa folga. E segundo o livro, a VDA1 eu não preciso montar aqui dentro do LFS, ok? Eu só preciso montar então a VDA2, que é a minha partição raiz, que é onde eu vou montar os diretórios. Beleza? Que diretórios é esse? A gente vai montar um por um esses diretórios aqui lá dentro
da minha pasta /mnt lfs. Beleza? Aqui dentro então a gente vai montar um diretório que vai ser o nosso novo Linux do zero. Beleza. Bom, sabendo então, vamos lá. Digitei o script, eu vou passar então o VDA2. Beleza? Ó, partição montada com sucesso. Nessa fase aqui, ele caiu aqui, ó, tá? Como ele passou em todas as verificações, ele caiu aqui, montou certinho, armazenou na variável e eu chequei se foi montado de fato. Se foi montado de fato, então ele me deu a informação que eu queria. Nesse caso, foi montado, partição montada com sucesso em /mnt /lfs. Será mesmo? Para saber se a partição foi montada, para a gente começar a iniciar o nosso montagem de diretórios do LFS, a gente digita lsblk e pum. Se apareceu aqui do lado, significa que ele está montado nesse diretório. Ok? Aqui seria a mesma coisa, ó. Seria loop 0 e sr0 aqui seria... O loop 0 aqui seria a imagem e sr0 aqui seria o disco. Ok? E aqui estão as montagens do disco. No caso eu estou em live, modo live. Ele está pegando simplesmente esses diretórios aqui. Certinho? E, consequentemente, agora a gente montou então o nosso diretório principal, VDA2, que é a partição raiz do meu sistema, dentro da pasta LFS. Só que lá ainda não tem nada, a gente vai montar do zero a partir dos próximos capítulos, beleza? Bom, e agora, o que vem então em seguida? Eu vou perguntar o seguinte: se eu gostaria de incluir o caminho da partição dentro do arquivo /etc fstab, onde está isso aqui? Aqui embaixo. Por que isso aqui? Se eu estiver fazendo na minha máquina real, em um HD externo ou em uma USB, eu preciso que o sistema monte a partição automaticamente. Para isso a gente precisa incluir então a partição apontando para o caminho de montagem, o tipo dessa montagem e adicionar aqui algumas preferências, se vai ser default, padrão do tipo, a prioridade do tipo, beleza? E etc e tal. Só para isso. Então, para facilitar a vida de quem vai executar o script, eu já criei essa parte. Beleza? Sabendo disso então, dando continuação, vamos executar aqui. Antes eu preciso saber uma coisa. Eu vou desmontar. Vou desmontar aqui a partição. Desmontei a partição. Vou montar novamente a partição aqui. Ou... Não, aqui... Eu acho que eu vou...
Aqui eu acho que eu vou incluir tudo que se eu montei. Então ele vai cair fora. Vou deixar só com exit aqui, vamos ver o que vai acontecer. Beleza. É, ele não continuou o script. Beleza, eu vou tirar esse exit daqui. Vamos ver se ele vai continuar o script. Sem sair fora. Tá. Vamos lá, vou executar. Ele continua igualzinho, não tem problema. Vamos ver se tem alguma coisa montada ali. Não, beleza. O que eu quero fazer aqui, eu vou incluir o script abaixo aqui. Na montagem, porque se ele montou. Então eu vou fazer o seguinte aqui, deixa eu ver aqui. Só para não perder o foco aqui, vou deixar como estava aqui. Eu vou copiar, colar esse cara aqui só para não perder esse exemplo aqui que está funcionando. E aqui eu vou editar. Para mim, aqui eu vou colar lá embaixo. Opa, deixa eu cancelar aqui. Eu vou recortar e vou botar lá embaixo aqui. Como cópia para mim, só para não perder. E eu vou tirar esse if daqui. Aqui ele vai dar uma mensagem de vai ser montada com sucesso. E aqui vai começar toda uma programação novamente. Princípio. É para ser assim. Vai ficar tudo junto. Porque isso aqui tudo vai acontecer se a montagem der certo. Se a montagem der certo. Essa situação toda aqui vai junto. Deixa eu ver. É. Beleza, partição. Aí. Isso aí. FI. Primeiro FI. Lá de cima. Mas eu vou ter um outro FI aqui embaixo para fechar o primeiro. Né, para fechar o primeiro. Primeiro, montagem. É isso aí. Opa. E aqui. Vou executar para ver se ele vai começar a cair nas linhas de código
e precisa aqui dentro do nosso script para ficar uma coisa mais dinâmica. Beleza. As respostas aqui. Acho que o yellow ali ficou legal. Green. Blue. Uh, resposta em yellow ali ficou interessante. Acho que é isso aí. Salvando aqui. Vamos ver como é que vai ficar então. Deixa eu ver se eu tenho. Beleza, não tem nada montado. Então vamos executar o script novamente. Vamos montar o VDA2. Partição montada com sucesso em /mnt lfs. Gostaria de incluir o caminho da partição dentro do arquivo etc fstab, sim ou não? Eu vou dizer que sim, digamos que eu esteja no meu PC e digamos que eu esteja fazendo o LFS em um HD externo ou num pendrive. Então, aqui eu posso digitar o S ou o S, ou quer dizer, o Y minúsculo ou o Y maiúsculo. Beleza? Vou dizer que sim. Ele incluiu o script lá dentro, a princípio. Tá? Ele já tinha um script rodando que eu estou em live. Então o sistema no qual eu estou agora ele está em live. Por isso que apareceu esses diretórios aqui montado. Tá? Se eu tivesse no meu PC real, esses dois aqui não iriam aparecer para mim. Tá? Iria aparecer somente a minha partição real que eu estava montando, que tivesse montada no meu PC. Normalmente é SDA2 ou o ID, que é um código da partição que a gente depois copia e implementa nesse arquivo aqui também. Ok? Se você estiver utilizando partição swap, habilite ela. Você gostaria de habilitar a sua partição swap? Aqui, se vocês estiverem fazendo no copia e cola, basta apenas copiar, né, colar no terminal. E aqui onde está o ZZZ, substituir tudo isso aqui pelo nome da partição que é responsável pela swap. No nosso caso, aqui na minha virtualização, ela ficou como VDA3. Beleza? VDA3. Sabendo disso, então, sim, quero. Em qual partição montada, em qual partição será montada a sua swap? VDA3. Beleza? E aí ele monta para mim e logo em seguida eu inseri um código ali, eu imprimi exatamente essa linha de código aqui para saber o que foi feito. E logo em seguida eu digo, olha, a partição swap é habilitada com sucesso. A partir de agora, então, se eu der um lbl lsblk, vocês vão ver que agora eu tenho, então, a minha partição raiz montada no /mnt/lfs. Aqui dentro do lfs, então, vai ser montado os diretórios do Linux. E diretórios do Linux, esse cara aqui. Tá? Todas as pastas aqui vão ser criadas lá dentro do /mnt/lfs. E a minha swap, lembrando que se eu tiver num PC real, eu
iria fazer exatamente a mesma coisa. A minha swap, então, ela está habilitada para fazer essa troca de leitura e gravação do meu disco. Isso aqui facilita na hora de compilar e definir a quantidade de núcleos no processador, a quantidade de dados que vão estar sendo copiados e gravados no meu HD. Beleza? Deixa eu ver aqui mais nesse script aqui. Ah, tá. Como eu aceitei gravar lá no meu arquivo etc fs tab, que esse arquivo é responsável por montar partições automaticamente no meu PC físico quando eu ligo o meu PC em casa, por exemplo, ele inicia o etc fs tab e ele inicia a minha partição raiz e as outras partições para mim automaticamente. Beleza? Então, indo até esse arquivo, etc fstab, ele copiou para mim esse arquivo, essa linha de código, para cá para dentro, tá? Porque eu quis copiar. Eu estou usando uma VM. No meu caso, eu não precisaria dessa linha. Beleza? Só se eu tivesse no meu PC real fazendo o sistema em um pendrive ou no HD externo. Ok? Eu vou deixar aqui só para bonito, tá? Mas eu poderia ocultar aqui também, não vai fazer muita diferença. Ctrl X, S para dizer que eu quero salvar e Enter para confirmar. Beleza? Então, pessoal. E com isso, então, a gente fechou o segundo capítulo, tá? No próximo, a gente vai começar, então, a baixar os pacotes que vão ser instalados, vão ser formados, então, a nossa nova distribuição, a minha nova distribuição. Eu espero que eu consiga fazer a minha distribuição da forma como eu penso. Vai ser uma cópia desse sistema aqui, porém eu não quero que seja um remaster, tá? Eu quero que seja realmente uma nova distribuição, porque eu quero fazer algumas coisas a mais. E para isso eu preciso que seja de fato eu o criador para isso. Beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo. Falou e fui!